Ok, vamos começar com uma pergunta que soa, no mínimo, estranha. O que um guerreiro Saiyajin que quebra planetas na base do grito e um filósofo existencialista francês do século XX poderiam ter em comum? Pois é, parece o começo de uma piada, né? Mas a análise que a gente vai mergulhar hoje defende que essa conexão não só existe, como ela é surpreendentemente profunda. Olha só esse contraste. De um lado, Son Goku. A vida dele é basicamente uma sequência de batalhas cósmicas, treinos absurdos e transformações de cabelo cada vez mais coloridas. Do outro, Louis Lavelle, um metafísico que passava os dias pensando em conceitos como o ato puro e a natureza da existência. A diferença é gritante. Chega a ser engraçado. E essa é a grande questão que fica no ar, certo? Como é que a jornada de um personagem de anime, um ícone da cultura pop, pode refletir as ideias de um filósofo tão denso, tão complexo? A resposta, segundo a nossa fonte, está na própria definição do que significa ser. E é aqui que a gente entra no primeiro grande pilar que constrói essa ponte improvável. A ideia de que existir não é algo que a gente tem, parado, mas sim algo que a gente faz a cada momento. Para o Lavelle, a realidade não é uma coisa estática, sabe? Não é um objeto. O ser, na sua forma mais pura, é pura atividade, é ação constante. E nós, seres humanos, participamos desse ser na medida em que a gente age, na medida em que a gente escolhe se criar e se recriar a cada segundo. E isso soa familiar, não soa? A vida inteira do Goku é uma guerra declarada contra a estagnação. Ele nunca está satisfeito, ele nunca aceita um nível de poder como ponto final. Esse desejo incansável de treinar, de se superar, é a personificação perfeita da ideia do Lavelle de que existir é um ato contínuo de se fazer, de se criar. Agora, a parte mais fascinante é como a fonte mapeia as transformações do Goku diretamente para os estágios filosóficos do Lavelle. A forma base é o potencial puro, esperando para agir. O Kaioken é uma intensificação tão violenta do ato de ser que o corpo quase não aguenta. O Super Saiyajin estabiliza essa atividade num novo patamar. E o instinto superior? Esse é o ápice. É o que chega mais perto do conceito de ato puro, a união perfeita entre a vontade e o movimento. Mas calma, porque a conexão fica ainda mais específica. Ela sai da ideia geral de força e mergulha num lugar bem mais sutil, a consciência. Mais exatamente, a consciência durante a batalha. O Lavelle falava que a nossa imperfeição como seres humanos se mostra num tal de intervalo. Sabe o que é isso? É aquela fração de segundo que a nossa mente leva para processar uma informação, tomar uma decisão e só então comandar o corpo para agir. Um ser perfeito, o tal do ato puro, não teria esse atraso. Ação e vontade seriam a mesma coisa, instantâneas. E esse é exatamente o problema que o Whis descreve para o Goku e para o Vegeta em Dragon Ball Super. Ele fala com todas as letras que eles são lentos porque precisam pensar. Ver o ataque, processar, decidir, mandar o comando. Todo esse caminho é o atraso fatal que impede eles de atingirem um novo nível de maestria. E a solução, tanto para o filósofo quanto para o guerreiro, é a mesma: transcender essa lacuna. O instinto superior é exatamente isso, é a ação sem o pensamento. O corpo se move por conta própria, eliminando esse intermediário da mente consciente. O intervalo simplesmente desaparece. E aqui está o pulo do gato, como o Lavelle explica de um jeito brilhante. Normalmente, existe um eu que fica se assistindo lutar, quase como um narrador interno. Com o instinto superior, o Goku para de se assistir e simplesmente é a luta. A separação entre quem observa e quem faz acaba, ele se torna a pura manifestação do combate. A análise, no entanto, não para na mecânica da luta. Ela avança para o que talvez seja o ponto mais importante de todos: o coração da filosofia moral que move os personagens. E, gente, não tem exemplo melhor do que a rivalidade entre Goku e Vegeta para ilustrar dois conceitos morais do Lavelle. O Vegeta é movido pelo que se chama de amor próprio. O amor próprio focado no orgulho, na dominação. A força dele nasce da separação, de ser melhor que os outros. Já o Goku, ele age a partir do don de soi, o dom de si mesmo. A força dele nasce da alegria e da conexão com os outros. E essa simples admissão, que é a essência do Goku, se torna a base para sua técnica mais poderosa e, do ponto de vista filosófico, a mais reveladora de todas. De acordo com essa análise, a Genkidama não é só um ataque superpoderoso. É um ato filosófico. É um ritual.
Uma verdadeira liturgia da participação. Parem para pensar em como a técnica funciona. Cada regra dela é perfeitamente laveliana. Primeiro, o Goku precisa admitir a própria insuficiência, que ele sozinho não dá conta. Segundo, a energia não pode ser roubada, ela precisa ser doada, é um ato de consentimento livre. Terceiro, o poder não vem de uma pessoa só, mas da comunhão de incontáveis vontades. E por fim, o Goku não é o dono da energia, ele é só o canal, o vetor para ela. Então tá, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e chegar a um veredito sobre o lugar do Goku nesse quadro filosófico todo. A fonte também dá uma olhada rápida nos vilões, e cada um deles é visto como uma manifestação do não ser. O Freeza é o narcisismo absoluto, o ego que se acha a única coisa real no universo. O Cell é a perfeição técnica, mas sem alma, vazia. O Jiren é a força que nasce do isolamento total, da recusa em se conectar. E o Kid Buu? Bom, ele é o caos puro, a negação que só quer apagar a existência. Mas, olha, é crucial entender que o Goku não é um santo filosófico, tá? A análise aponta as falhas dele, um certo angelismo que faz ele negligenciar a vida do dia a dia em busca da transcendência do combate, e também um egoísmo perigoso na paixão dele, arriscando o universo inteiro só pela emoção de uma boa luta. E chegamos nesta citação final, que talvez seja a mais poderosa de todas. Diante da pura negação, do puro caos que é o Kid Buu, qual é a resposta do Goku? Não é a aniquilação definitiva. É um convite. É um desejo para que o não ser retorne como ser, para que a relação entre eles, a luta, possa um dia continuar. E no fim das contas, talvez essa seja a grande lição. Tanto para o filósofo francês quanto para o guerreiro Saiyajin, existir não é algo que se tem, como uma posse, mas algo que se faz. É um convite constante, arriscado, mas também alegre, para a ação. Uma dança infinita com o potencial de se tornar sempre mais.